A vida em sociedade só é possível por conta de regras. E no século XXI, a internet está tão integrada dentro da sociedade que é impossível mantê-la desregrada. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre regulamentação de redes sociais, regulamentação da profissão influencer. A gente vai falar aqui sobre a importância de colocar regras nisso que acontece nessa internet. E a gente vai falar sobre isso por conta de dois casos recentes que aconteceram. O primeiro foi a tentativa de um ataque terrorista no show da Lady Gaga, que foi discutido em plataformas de rede social. E a gente também vai falar sobre isso por conta da CPI das bets, né? A CPI das casas de aposta, onde a gente teve a Virgínia Fonseca depondo. Vamos falar sobre essas questões nesse vídeo aqui. Mas antes da gente dar seguimento com o vídeo, eu quero te pedir para você ajudar o Transmissão no Apoia-se, porque esse canal só é possível graças ao apoio de vocês, seja assistindo os anúncios do vídeo ou apoiando financeiramente mais direto, como por exemplo o Apoia-se que eu abri aqui. Esse dinheiro ele vai servir para fazer com que isso daqui continue funcionando, para que esse projeto Transmissão funcione pela maior quantidade de tempo possível. São apenas R$10 por mês e você pode até escolher mandar outro valor lá, abaixo ou superior a isso, mas o ponto é que quando você contribui mensalmente, você está ajudando a transmissão e também você vai ter como recompensa acesso ao nosso Discord, algo que a gente vai discutir um pouco aqui nesse vídeo, e o seu nome também vai aparecer na lista de agradecimentos no final de cada vídeo, junto com membros do canal, que é uma outra forma que você pode optar por ajudar o canal também. Mas se você não pode ajudar financeiramente, só assistir os vídeos, assistir os anúncios e compartilhar a transmissão por aí já ajuda muito. Enfim, agora sim podemos dar seguimento para o assunto em questão. No dia 3 de maio de 2025, nós tivemos o show da Lady Gaga aqui no Brasil. Um show que eu fui, como vocês bem sabem, eu até fiz vlog lá no Rio de Janeiro, né, mostrando ali um vlog bem longo, em que eu mostrei muita coisa da minha viagem, vocês podem ver clicando no card aqui em cima. E esse evento foi um evento que foi conhecido como o Êxodo Gay, algo que também foi, né, conhecido no ano passado no show da Madonna, mas da Lady Gaga trouxe ainda mais gente, e talvez no ano que vem, dependendo da diva pop que venha, leve ainda mais gays para o Rio de Janeiro. O ponto é que nós tivemos uma concentração muito grande de pessoas LGBT na cidade do Rio de Janeiro, porque a Lady Gaga, ela é uma artista do pop que ela tá o tempo inteiro conversando com a comunidade LGBTQIA+. Ela foi extremamente importante para muitas pessoas LGBT enquanto estavam se descobrindo. Então a gente teve esse êxodo LGBT ali pro Rio de Janeiro, pra Copacabana, para assistir o show da Lady Gaga. Todo mundo sabia que haveria esse êxodo gay, todo mundo sabia que ela era uma das maiores divas pop da comunidade LGBT do mundo inteiro. Então era sabido que por um show de graça dela, iria levar um público LGBT gigantesco ali para as areias de Copacabana. E sabendo disso, tiveram tentativas de ataque terrorista para serem realizadas nesse show. No dia 4, um dia depois do show da Lady Gaga, a Polícia Civil do Rio de Janeiro resolveu trazer a público a informação de que um homem tinha sido preso, um adolescente tinha sido preso e que eles eram de outros estados e estavam tentando fazer um ataque à bomba no show da Lady Gaga, cujo objetivo era levar o maior número de gays possíveis, ou seja, matar o maior número de LGBTs. Essa era a intenção do ataque. Eles queriam fazer um ataque com bombas no show da Lady Gaga, ali, onde tinha 2 milhões e 100 de pessoas concentradas naquelas areias de Copacabana. Vale dizer aqui, né, que eles eram um grupo pequeno, muitos eram adolescentes, como eu disse, e que se eles conseguissem colocar esse ataque em prática, eles iriam provavelmente explodir uma bomba em algum outro lugar, assim, talvez nem fosse exatamente na plateia, porque estava tendo uma segurança ali ok, né? Só que acontece que mesmo se eles conseguissem explodir uma bomba que só causasse um pânico nas pessoas, esse pânico já seria o suficiente para a gente ter mortes. Porque, volto a dizer, eram 2 milhões e 100 de pessoas nas areias de Copacabana. Nós estávamos ali com muitas pessoas ao nosso redor
que foi até difícil na hora de ir embora. Eu mesmo tive uma crise de meltdown leve quando a gente estava indo embora e tinha que passar ali por todo aquele mar de gente. Eram muitas pessoas concentradas. A travessia da areia de Copacabana para estação de metrô, assim, acontecendo de forma normal, apenas com as pessoas indo para lá, né, se espremendo ali, sendo insuportável e dando uma sensação de quase morte, mas ainda assim as pessoas apenas se encaminhando para a estação de metrô, durou mais de 1 hora para fazer essa travessia. Dependendo do local onde a pessoa estava lá dentro do show, teve relatos de que as pessoas demoraram mais de 1 hora para conseguirem sair da areia de Copacabana. E isso devido à concentração de pessoas que tinham ali. Se a gente tem um ataque acontecendo ali, mesmo que seja um ataque que só assustasse as pessoas, a movimentação de pessoas fugindo, correndo, tentando escapar daquilo iria causar um tumulto tão grande que com certeza pessoas morreriam pisoteadas. Com certeza nós teríamos baixas. Talvez uma dessas baixas até fosse eu, né? Talvez eu até tivesse morrido ali nas areias de Copacabana se esse plano desse certo. Uma coisa que é importante ser comentada sobre esse plano, além do caráter totalmente LGBTfóbico, conservador, né, reacionário dos mandantes, né, desse plano e das pessoas que queriam executar esse plano também, a gente precisa ressaltar aqui que isso foi discutido no Discord. A plataforma Discord, plataforma da qual a gente tem até um servidor aqui do Transmissão, né, e tudo, que você só consegue entrar hoje em dia se você for membro do Aquendo ou Amapô aqui do canal, ou então se você for apoiador do Apoia-se. Mas foi no Discord que eles articularam esses planos. No Discord é que eles estavam discutindo como que eles fariam isso. No Discord é que eles estavam discutindo como seria o ataque, o planejamento do ataque, o tipo de bomba que eles iriam usar no ataque. Foi no Discord que esse homem adulto conseguiu cooptar adolescentes que tinham um pensamento muito LGBTfóbico, muito masculinista, enfim, todas essas coisas super reacionárias que a gente entende bem, que acabaram sendo levados ali para essa radicalização de um ponto absurdo de uma tentativa de matar outras pessoas. Tudo isso aconteceu na plataforma do Discord. Uma plataforma que ela é separada em diversos servidores diferentes, onde as coisas acontecem dentro desses servidores, que nem todos eles são públicos para todo mundo ver. Então tem muita coisa que acontece no Discord que nem vem a público e que tem tudo ali na plataforma para você conseguir fazer o que você quiser fazer. Não é a primeira vez que a gente vê crimes sendo cometidos por intermédio do Discord. Por intermédio assim, por meio do Discord, né? A gente teve já vários ataques misóginos contra meninas, né? Em que homens conseguiam manipular elas a fazerem coisas absurdas com seus corpos, adolescentes, né? Que acabavam se mutilando para agradar homens, porque estavam sendo coagidas por homens adultos e acabavam também fazendo coisas sexuais no Discord, adolescentes menores de idade, né? Então a gente tá falando de vários crimes envolvendo essa plataforma, que vão desde crimes de pedo até crimes de misoginia absurda, né? E crimes também que agora de tentativa de planejamento de ataque terrorista. Quer dizer, planejamento de ataque terrorista e tentativa de colocar em prática, mas foi minado. E aqui eu tenho que fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é elogiar a polícia, né? Não gosto de polícia. Mas acontece que a Polícia Civil precisa ser elogiada. A ABIN, mais especificamente, né? Não é nem assim a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Serviço de Inteligência daqui do Brasil precisa ser elogiado nesse ponto, porque desde que a gente começou o mandato do Lula, eles têm agido de forma muito boa na prevenção de crimes que são planejados na internet. Né? De vez em quando eles conseguem desarticular aí uma tentativa de um crime absurdo acontecendo. Então, assim, a gente precisa também elogiar quando é necessário. Eles conseguiram descobrir essa operação, né, essa tentativa de um ataque terrorista, quando ela ainda estava no seu planejamento, conseguiram coibir, prender e ainda conseguiram fazer isso de forma a não causar alarde, para não deixar as pessoas no show apreensivas, porque se essa informação vaza no dia do show,
mesmo sem acontecer nada, poderia ter um tumulto ali, porque as pessoas estariam apreensivas. Então, qualquer barulho, qualquer coisa, as pessoas poderiam já pensar que era um ataque e já ter toda essa correria e pessoas morrerem pisoteadas. Então, a ação da polícia foi muito bem feita aqui. Lembrando que eu elogiei aqui foi a BIM, não tô elogiando a polícia que entra na favela atirando no povo, tá? Importante falar isso, porque senão depois vocês vão falar aí que eu tô passando pano pra polícia. Eu não tô passando pano pra polícia, não. Eu tô falando de uma ação policial que foi efetiva, né? É disso que eu tô falando. E que veio da BIM, veio da Polícia Civil, não veio da polícia que entra em favela matando o povo. Não é essa polícia que eu tô defendendo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos desmilitarizar a polícia, tá? A polícia não precisa ser militarizada e eu não tô defendendo aqui polícia militar. Mas, tendo dito isso, lá dentro do Rio de Janeiro mesmo, a polícia do Rio também, própria polícia militar também foi muito bem instruída, porque eles estavam realmente, eles mantiveram ele seguro, né? A gente não teve intercorrências ali, então mandaram bem. Mas o ponto desse vídeo não é a ação policial em si, mas isso acontecendo no Discord. Se esse show da Lady Gaga tivesse acontecido há anos atrás, quando a gente não tinha a BIM tão envolvida assim, né, no Discord, pelo menos não sendo tão efetiva nesse tipo de coisa, se isso tivesse acontecido, se esse show da Lady Gaga nessas proporções tivesse acontecido no governo do Bolsonaro, talvez o ataque terrorista tivesse sido colocado em prática, né? Talvez tivesse. E é bizarro você pensar que em uma plataforma esse tipo de coisa tá acontecendo. Só que a gente sabe que esse tipo de coisa tá acontecendo, não é novidade. Porque isso que aconteceu no Discord também acontece no Telegram, também acontece no WhatsApp, também acontece em inúmeras outras plataformas onde as pessoas estão articulando várias coisas bizarras ali o tempo inteiro. Não é de hoje que, por exemplo, a Lola Abranovich, ela denuncia os chans, onde muito dessa cultura masculinista, dessa cultura incel, dessa cultura red pill, estava se criando, né? A Lola, do Escreva Lola, ela foi perseguida de uma forma brutal por esse povo e ela já estava denunciando esse tipo de articulação acontecendo na internet. Mas além dessa questão, a gente tem também a questão dos influencers aqui, né, na internet. E eu tô falando aqui como uma influencer também, né? Eu crio conteúdo pro YouTube, por mais que eu seja minúsculo aqui, eu tô influenciando vocês quando eu faço um vídeo aqui falando algo pra vocês e vocês assistem e absorvem o que eu falo e muitas vezes vocês mudam perspectivas da vida de vocês, mudam perspectivas sobre determinados assuntos porque vocês me ouviram falando alguma coisa. Então, eu vou aqui criticar a minha classe, que é a classe de influencers. Porque influencer precisa ser regulamentado para ontem. Não só a gente está falando de redes sociais que elas, por entenderem a lógica do ódio, que as pessoas se engajam muito mais no ódio e elas fomentam esse tipo de coisa e lucram com esse tipo de coisa, mas mais tarde eu falo um pouco mais sobre lucro, a gente tem os criadores de conteúdo que também sabem que o engajamento vem muito mais pelo ódio. Eu mesma sei muito bem que o transmissão poderia ser muito maior do que ele é se eu seguisse mais essa lógica. Porque quando eu faço algum vídeo aqui no canal criticando alguma pessoa especificamente porque ela teve uma atitude transfóbica, já que o que eu mais falo aqui é sobre transgeneridade, os vídeos tendem a ter bem mais views do que quando eu faço um vídeo que é simplesmente explicando algum ponto sobre transgeneridade. A treta engaja, né? O ódio engaja, a raiva engaja, mexer com as emoções das pessoas engaja. E eu tento mexer com as emoções de vocês aqui o tempo inteiro, tá? Eu faço isso o tempo inteiro, só que eu tento fazer isso sem propagar uma lógica de ódio tão forte aqui na internet, tanto que quando eu faço vídeo criticando alguém que foi transfóbico, dificilmente eu sou agressiva nas minhas críticas quanto a essa pessoa, né? Se você tá aqui no Transmissão há algum tempo, você sabe muito bem que dificilmente eu sou, assim, escrota. Eu nunca movo claque de ódio pra ninguém aqui na internet, né? Por isso que eu tenho um crescimento tão lento aqui, né? Isso contribui bastante. Bastante mesmo.
Mas o ponto é que nós, que criamos conteúdo para a internet, a gente sabe disso. A gente sabe que a gente precisa estar o tempo inteiro mexendo com as emoções de vocês. A gente sabe que mexer com emoções de raiva, de ódio, de angústia, movimentam muito mais. E tem muitas pessoas que estão monetizando muito em cima disso. Porque a gente não tá aqui fazendo um trabalho de graça, né? No princípio ali, sei lá, 2008, 9, 10... As pessoas, elas criavam conteúdo só por criar mesmo. Hoje em dia isso é um negócio. É o meu negócio, inclusive, né? A gente ganha dinheiro pela internet, a gente ganha dinheiro, no meu caso, com as propagandas que entram aqui no canal, ou quando vocês me ajudam diretamente com Pix, com um Apoia-se, com membros daqui, se tornando membros do canal, ou mandando valeu demais. É assim que a gente monetiza. Só que tem vários outros nichos de influencers, que são nichos que são muito menos radicalizados do que o meu, que falam muito menos coisa assim, que é um pouco complicada para fazer uma abertura com marcas, que tem uma abertura grande com marcas e, portanto, fazem publicidade. E aqui vem uma das coisas que são mais perigosas na internet: a publicidade. A publicidade é o que mais faz com que o trabalho na internet seja rentável. Eu ganho muito pouco aqui na internet, tá? Tem sido, assim, o suficiente para manter um pouco da minha vida? Tem sido, né? Tem. Mas é muito pouco. A maioria dos influencers que são grandes, eles recebem receita muito mais por publicidade, por fecharem contratos, por falarem de alguma marca, de alguma coisa, e isso em si não é um problema. Inclusive, né? Algum dia eu espero que eu consiga fazer alguma publicidade aqui nesse YouTube. Tomara que um dia aconteça, né? De alguma marca legal, mas tomara que um dia aconteça porque eu também quero fazer dinheiro, né? Comunista também precisa de dinheiro para sobreviver. E beleza. A publicidade não é exatamente um problema, mas a falta de regulamentação dentro de publicidade é um problema. E falta muita regulamentação em como publicidade é feita na internet, mais precisamente com o trabalho dos influencers. Quando a gente vem aqui na internet fazer algum conteúdo para vocês, a gente está se conectando diretamente com vocês. Eu não estou simplesmente aqui no YouTube falando para vocês sobre um conceito ou outro. Eu estou mostrando para vocês uma parte de mim, uma parte de quem eu sou. Isso causa conexão com vocês. Vocês passam a confiar em mim. E principalmente, quem sai daqui do YouTube vai me acompanhar em outras redes, como o Instagram, por exemplo, que direto eu mostro coisas da minha vida ali. Tudo isso cria uma conexão grande. Muitos de vocês me veem como uma amiga mesmo. Mesmo que eu não os conheça, muitos de vocês me veem como uma amiga. E isso é um fenômeno que acontece com todos os influencers. A gente tem um poder de influência em cima de quem está assistindo justamente porque a gente cria essa conexão com as pessoas. As lives que eu faço aqui no meu canal é pura conexão com vocês. Elas têm a finalidade de me conectar com vocês, porque eu gosto muito de vocês também, tá? Eu gosto muito de vocês, não é só porque isso é fundamental pro meu trabalho ter um andamento, mas é porque eu realmente adoro vocês, né? Até porque se vocês gostam do meu conteúdo, a gente já tem muita coisa em comum aí. Mas isso de ter muita coisa em comum é que vai criando a identificação. E quando o público confia no influencer, porque sente que conhece muito aquele influencer, o público vai confiar no que aquele influencer indicar. A gente vive numa sociedade capitalista, onde a gente precisa comprar inúmeras coisas para sobreviver, para se divertir, para estar inserido em sociedade. E quando a gente vê uma pessoa que a gente confia indicando um produto, a gente tende a comprar aquele produto. Ainda mais se for um produto que vai melhorar a nossa vida, que a gente pensa que vai melhorar a nossa vida, que vai ser legal pra gente, que vai ser positivo pra gente. A gente tende a comprar esse produto. E quando a gente está falando de influenciadores que criaram essa conexão com as pessoas, a gente está falando de pessoas que vão comprar aquilo que os influenciadores estão, né, indicando. E aqui que vem o problema que muitas vezes acontece. Existem várias marcas que são super de boa de serem indicadas. Não teria nenhum problema, por exemplo, você estar indicando um utensílio doméstico, algum serviço de internet, de VPN, por exemplo, qualquer coisa, isso não é um problema. Um curso, qualquer coisa assim, o curso pode ser que seja um problema, né? Mas no geral isso não é um problema. Só que quando a gente está falando de vendas de produtos que não funcionam, produtos que são fraudulentos, ou produtos que são mentirosos, aí a gente tem um grande problema. Porque a gente está falando de várias pessoas acreditando em uma mentira e comprando um produto que
não vai trazer nenhum benefício para a vida delas e que muitas vezes traz prejuízo. Aqui entram vários cursos de coaches financeiros que não vão te ajudar em absolutamente nada, ou coaches, né, de comportamento masculino ou feminino que também não vão te ajudar em absolutamente nada, a não ser trazer mais problemas psicológicos e financeiros para você. A gente está falando aqui de produtos que são totalmente mentirosos, de produtos que eles prometem melhorar a sua vida com uma gominha e não vai melhorar a sua vida com uma gominha, de suplementação de alimentos que as pessoas não precisam, que são caríssimos, superfaturados. A gente está falando aqui de venda de produtos que são cientificamente comprovados que não funcionam, mas as pessoas elas vendem ainda assim e por ter tido esse elo de confiança entre espectador e influencer, o espectador vai comprar, ele vai acreditar mais naquela influencer que está vendendo um produto que é ruim do que na classe científica que vai estar falando que aquele produto é ruim, porque a relação de confiança foi criada com o influencer, não com a classe científica, não com a classe médica séria. Não, a relação foi com o influencer. A figura de amizade que aquela pessoa criou foi com o influencer. E aqui entra o problema muito grande das casas de aposta. Com certeza, você que está me assistindo sabe o que são essas coisas de bet, sabe o que são essas casas de aposta e esses cassinos online que a gente tem espalhados por aí. É bem possível que você que esteja me assistindo já tenha até jogado, né, em algum desses cassinos online. É bem possível que você já tenha dado seu dinheiro para um tigrinho da vida ou coisas do tipo. Esse tipo de coisa é uma das coisas mais canalhas, mais mau caráteres que eu já vi acontecendo na internet. Que eu não conseguiria nem imaginar que a Samantha lá de 2012, quando estavam se falando de marco civil na internet, nem imaginava que isso poderia acontecer. Nós estamos falando de influencers que criam uma relação de confiança com os seus seguidores, criam uma relação de amizade com seus seguidores, para depois vender um joguinho que vai tirar o dinheiro desses seguidores. A gente está falando de algo que é totalmente viciante, de um jogo que é totalmente lúdico, que é divertido, que é animado, que tem um mascote fofinho e que promete trazer dinheiro. A gente está falando de influencers que falam que você pode ganhar dinheiro com aquilo. As pessoas estão desesperadas, as pessoas elas estão endividadas, elas querem ter um jeito mais rápido de pagar as suas dívidas ou mesmo de conseguir construir a vida que aquele influencer vende na internet. A pessoa que acompanha os stories da Virgínia Fonseca e vê ela com uma vida totalmente luxuosa e depois vê ela ali indicando esse tipo de jogo que você pode ganhar dinheiro, ela vai criar um link entre a vida luxuosa da Virgínia e o jogo, e aquele joguinho ali. Mesmo que às vezes ela nem ache que ela vai conseguir ter a vida da Virgínia, mas ela já criou esse link mental. Ela já teve esse afeto dela sendo mexido ali pela Virgínia. E a pessoa, ela aposta. E o joguinho, aparentemente, é divertido. Eu nunca joguei, não vou jogar. Mas o joguinho, aparentemente, é divertido, ele é colorido. E ele traz ele te dá algumas migalhas ali de dinheiro para você ficar ali mais dentro. E quando você percebe, você gastou toda a sua poupança, você penhorou os seus bens, você não tem mais carro próprio, você não tem mais casa própria, você não tem mais dinheiro para pagar o aluguel, porque já foi tudo pro tigrinho, já foi tudo pro esportes da sorte, já foi tudo para seja lá qual é a bet que tá em questão. Porque você nem percebeu o dinheiro saindo da sua conta. Porque quando a gente tá falando de você ir num cassino físico, a gente tá falando de você ativamente depositar o dinheiro. Você vê o dinheiro saindo muitas vezes. Ou você tá ali com a sua conta aberta no cartão, você tá vendo ali a sua conta, quanto que você tem no cartão e tudo. Quando é no celular, muitas vezes você não sabe quanto é que você gastou. Muitas vezes você vai gastando que nem sente. E quando vem a recompensa de você ganhar alguns reaisinhos ali, você sente que você ganhou e aí você aposta mais ainda. Você fica preso naquele ciclo. Você fica preso naquele ciclo do absurdo em que você está jogando todo o seu dinheiro sem você nem perceber. E quando você se toca, você não tem mais economias. E às vezes você já até usou economias dos seus parentes se você ficou realmente viciado.
E a gente teve agora, né, nesse dia 13 de maio, a Virgínia Fonseca sendo chamada para depor ali na CPI das bets. A Virgínia, o tempo inteiro, ela dissimulou como se ela não entendesse o que estava acontecendo. E lembrando que Virgínia Fonseca é uma das maiores influenciadoras que a gente tem no Brasil. Ela tem mais de 50 milhões de seguidores. O Brasil é um país de 211 milhões de pessoas. Olha quanta gente que segue a Virgínia. Olha quanta gente em proporção ainda à população do nosso país. É muita gente que segue ela. E ela já tá há anos divulgando esse tipo de casa de aposta. E ela tava o tempo inteiro se comportando como alguém que não entendia a problemática, que não entendia que muitas pessoas estavam perdendo o dinheiro de uma economia de uma vida inteira porque estavam viciadas nesse tipo de jogo. Ela se mostrava como alguém que não entendia que as pessoas estão deixando de comprar itens em supermercado para apostar. Porque isso está acontecendo no Brasil atualmente. O tempo inteiro ela dissimulava, ela se colocava ali como uma garota que só estava, enfim, né, fazendo um trabalho qualquer. Não era um trabalho qualquer. É um trabalho de ganhar em cima da desgraça dos outros. E o tempo inteiro ela foi tratada dessa mesma forma ali dentro do Senado, como uma garota que não tinha muita ideia do que estava fazendo. Ao ponto de senador pedir para tirar foto com ela durante a CPI. A ponto de mesmo a senadora que estava sendo mais incisiva com a Virgínia, que era a Soraya, que inclusive a Virgínia ainda foi super grossa com a Soraya em um momento, mas a ponto da própria Soraya ficar falando que a Virgínia era muito inteligente, era só uma garota, e da Soraya dizendo que vai seguir a Virgínia. A Virgínia foi ali para aquela CPI e ela fez o que ela faz de melhor: influenciar as pessoas, ludibriar as pessoas, enganar as pessoas, principalmente o público. Enquanto eu tava assistindo aquela CPI, eu tava vendo os comentários rolando ali, porque eu tava vendo ao vivo, né? E os comentários era metade de gente que entendia que a Virgínia tava fazendo algo completamente errado em divulgar casas de aposta, e a outra metade era de gente defendendo a Virgínia. Gente dizendo que ela tava presa em contrato, tadinha. Gente dizendo que ela não tava fazendo nada de errado, que joga quem quer. Não é tão simples quanto joga quem quer. A relação de amizade foi construída. Ela ativamente resolveu construir essa relação de amizade com seus seguidores. Quando ela mostra toda a vida dela nas redes sociais, quando ela mostra as filhas dela, as Marias, a vida de luxo dela, mostra as coisas que ela compra e se mostra ali como alguém divertida, engraçada e espontânea nas suas redes sociais, e no meio dessas mostras da vida maravilhosa que ela leva, ela insere uma publicidade de tigrinho, o que ela tá fazendo é criar uma relação de afeto com vocês, para você se apaixonar pela vida dela, para você se apaixonar pelas filhas super fofas dela, confiar nela e depois dar o seu dinheiro para ela. Seja comprando produtos da linha dela, né, da WePink, da empresa dela, que tem muitos produtos que dizem que são muito bons e tem outros que são horríveis, né? Tem um monte de reclamação da WePink, assim, de muitos problemas de entrega de produto, né, e tudo. É uma empresa, assim, que tem muita coisa de falcatrua naquela empresa, gente. Tem muita coisa de falcatrua naquela empresa, né? Então, assim, ela te leva tanto a comprar esses produtos, que muitos deles não são bons, quanto também te leva a financiar, dar dinheiro para ela por meio dessas casas de aposta. Ela cria uma relação de afeto com você para te vender produtos que são ruins. Ela cria uma relação de afeto com você sem ela dar a mínima para você. Porque se a Virgínia se preocupasse minimamente com essas mais de 50 mil pessoas que a seguem no Instagram, ela não iria divulgar algo que é danoso para essas pessoas. Ela não iria divulgar uma casa de apostas que lucra à base do quanto que as pessoas perdem. Ela não iria influenciar você, que acompanha a Virgínia, a perder o seu dinheiro. Mesmo que você não se vicie, você só tá perdendo dinheiro naquilo, você não tá tendo retorno. É uma coisa que não te traz retorno nenhum. E eu falando isso pra vocês, pode até parecer que é óbvio, mas, gente, não é óbvio. As pessoas que caem nisso, elas não caem porque elas são burras, elas não caem porque elas são ignorantes, elas caem porque é uma pessoa que elas confiam, que indicou aquilo pra elas.
Elas caem porque muitas vezes elas estão desesperadas. A Virgínia sabe qual é a classe social que acompanha ela. A Virgínia sabe que esses 53 milhões de brasileiros que a acompanham pertencem, em sua maioria, à classe média e à classe baixa. Ela sabe que ela está se comunicando com pessoas que não podem se dar ao luxo de perder algumas centenas de reais no mês ali. Ela sabe disso. Por mais que na CPI ela tenha se feito de uma pobre garota inocente que não entende muito bem as consequências do que está acontecendo, ela entende, ela sabe. Ela é uma empresária de sucesso. Ela entende de marketing muito bem. Ela entende de comunicação muito bem. Tudo que ela faz nos stories dela, todas as propagandas que ela faz, tanto dos produtos dela quanto de Beth, a linguagem que ela usa, é tudo feito para atrair pessoas de classe média e classe baixa. Ela sabe muito bem que é de pessoas que não têm dinheiro que ela tá tirando dinheiro. E é por isso que a gente precisa de uma regulamentação da profissão influencer. A gente precisa regulamentar tudo que envolve internet. E aqui eu entro na parte de regulamentação. A gente tem a PL das fake news que está em tramitação. É a PL 2630 de 2020. Ela foi aprovada no Senado, mas ela tá ali na Câmara para ser aprovada. Tá um fuzuê, eu nem sei se essa PL vai ser aprovada. Mas nós, enquanto população, nós devemos pressionar para que ela seja aprovada. A gente precisa de uma regulamentação em cima das plataformas. A gente precisa que as redes sociais elas sejam responsabilizadas pelo que é disseminado aqui dentro. Pelas mentiras que são disseminadas aqui dentro também. Pelos discursos que são puramente propagação de ódio que são disseminadas aqui dentro. O Discord precisa ser responsabilizado por uma articulação terrorista que acontece ali dentro que visa matar o maior número de gays possíveis. O Discord precisa ser responsabilizado por uma rede de masculinistas que está praticando violências de misoginia e de abusos sexuais contra meninas dentro da plataforma. O Telegram precisa ser responsabilizado pelos grupos do Telegram que são puros propagadores de mentiras, puros propagadores de ódio, puros propagadores de articulações terroristas também. O WhatsApp é a mesma coisa. O Instagram, a mesma coisa. O YouTube, a mesma coisa. Todas as redes sociais precisam ser responsabilizadas pelo conteúdo que é propagado ali. Se em 2012 eu acreditava que isso seria algo que poderia ferir a liberdade de expressão das pessoas, hoje em dia eu vejo que não existe isso. Que as pessoas estão sendo feridas, tanto nas suas vidas virtuais quanto nas suas vidas reais, ativamente por conta dessa falta de regulamentação que existe em cima dessas plataformas. A profissão de influencer também precisa ser regulamentada o quanto antes. Para você ter um poder de influência em cima das pessoas, você precisa ter que seguir regras. Você precisa ser responsabilizado por aquilo que você diz. A gente precisa ter um mínimo de responsabilidade sobre aquilo que a gente propaga para as outras pessoas. É óbvio que muitas vezes a gente vai dizer uma coisa na internet, as pessoas vão entender outra completamente diferente, e isso foge da nossa atuação, isso foge do nosso poder aqui enquanto criadores de conteúdo. Mas, quando a gente está falando de criadores de conteúdo que estão ativamente mentindo para o seu público, que estão ativamente vendendo produtos falsos para o seu público, sem comprovação científica alguma, que estão ganhando muito dinheiro, enganando e se aproveitando das pessoas que estão confiando neles, a gente precisa que isso seja regulamentado. Toda profissão no nosso país é regulamentada, por que de influencer não vai ser? Eu nem tô falando, nesse momento, que a gente precisa de um sindicato de Precisa também, né? Precisa também, porque a gente também tem vários ônus em trabalhar com influência digital. Mas o que eu tô falando aqui é da responsabilidade do influencer para com as pessoas que acompanham o influencer. A gente precisa de regras muito claras, muito bem definidas e muito bem pensadas para estabelecer quais publicidades podem ser feitas na internet. O que não deve ser feito de publicidade na internet? Como que as publicidades devem ser feitas na internet? A gente precisa de regras muito claras sobre, por exemplo,
você não poder vender um produto sem comprovação científica na internet. Sobre você não poder vender um produto que tem um caráter vicioso alto na internet. A gente não deveria ter essa permissão. A gente precisa seguir regras para a sociedade funcionar bem. E algumas dessas regras incluem a forma como publicidade vai ser feita. Por exemplo, publicidade para álcool. A gente tem várias regras em cima de como publicidade para álcool é feita. Várias regras. E eu nem acho que a gente deva proibir publicidade de álcool, mas, por exemplo, se a gente pega a forma como publicidade de álcool era feita até o início dos anos 2000 e compara como ela é feita hoje, é uma mudança muito grande, porque várias regras tiveram que ser estabelecidas ali. Ainda não é o ideal, a forma como a publicidade de álcool é feita, mas já é muito melhor do que era antes. Bet, essas coisas de aposta, tem pouquíssima regulamentação feita pelo CONAR. Pouquíssima. E a gente está falando de um produto que é mentiroso, é altamente viciante e que está levando as economias de muitas pessoas para o buraco. Teve um senador que falou que a Virgínia movimenta a economia. Ela movimenta a economia com a WePink, não com o trabalho dela de divulgar casas de aposta. Porque o que acontece nessas casas de aposta não é disseminação da economia. A economia não está girando com a existência de casas de aposta. O que está acontecendo é simplesmente que a população está perdendo seu dinheiro para empresas que vão ficar com aquela renda ali para elas, concentradas. É um favorecimento à concentração de renda desenfreada por parte dessas empresas. A pessoa está deixando de circular a economia, está deixando de usar o dinheiro para ir no mercado, está deixando de usar o dinheiro para pagar as contas dela, né, que traz um retorno para o Estado. Ela está deixando de usar o dinheiro dela para comprar bens materiais para colocar numa casa de aposta onde ela vai só perder esse dinheiro e não vai ter retorno nenhum. Isso não é fazer a economia girar. Não é. A gente precisa que essas bets sejam proibidas. Não só que tenha uma regulamentação fraca, como a gente viu acontecendo, que foi o que o governo Lula fez. A gente deveria proibir essas bets. Porque o que elas fazem com a população é criminoso. E esse não é um problema só no Brasil, é um problema mundial, que precisa ser resolvido o quanto antes. E aqui no Brasil, que a gente tem a proibição de cassinos físicos, a gente também deveria ter a proibição de bet. Gente, só preciso aqui fazer adendo de uma coisa que eu previ em alguns comentários. Primeiro de tudo, eu já recebi, sim, proposta de coisas de aposta, né? Não foi de tigrinho da vida, não foi desses maiores, não. Mas eu já recebi proposta de publicidade dessas casas de aposta e, obviamente, eu neguei. Na verdade, eu nem respondi, né? Nem respondi. Seria um dinheiro legal pra mim, não respondi, não quis saber, tá? Então, se alguém quiser falar que eu tô com inveja de influencers que recebem esse tipo de proposta, eu já recebi, eu neguei, porque não faz sentido com o meu conteúdo, não faz sentido com o quanto que eu prezo por vocês que me assistem, não faz sentido eu ferrar vocês pra poder conseguir um dinheiro legal, então não, tá? Não. Definitivamente não. Inclusive, vocês não vão ver nem nos comerciais que aparecem aqui no YouTube, dentro dos vídeos do Transmissão, vocês vão ver comercial de bet, porque eu marquei para não aparecer. Então não aparece, já tem muito tempo que eu marquei essa opção aqui. Então esse tipo de comercial não aparece para vocês. Comercial de bet, de casa de aposta, não aparece para vocês quando vocês estão vendo os vídeos do Transmissão, porque eu marquei para não aparecer. Se em algum momento aparecer, é por algum erro do YouTube, algum erro da plataforma, porque eu marquei para esse tipo de publicidade não aparecer. Outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês, que eu achei curioso, é que quando eu tava fazendo a pesquisa e eu li a matéria da Veja, por exemplo, que apareceu aí pra vocês, quando eu desci a matéria, isso só fui perceber depois, mas quando eu desci a matéria inteira e tinha lá, né, nas coisas de publicidade, aí tinha, tipo, publicidade do Tigrinho. Então, era uma matéria ali, né, da Veja, criticando as apostas online, criticando as plataformas de aposta, mas fazendo ao mesmo tempo publicidade para aposta, né, para casa de aposta ali no final, né.
E é muito curioso que a gente vê isso acontecendo também na Globo, né? A Globo de vez em quando faz algumas reportagens do Fantástico e tudo, enquanto no comercial tá passando coisa de bet também, enquanto a própria Globo recebe dinheiro de bet, né? E aqui no Transmissão eu procuro não fazer isso, nem aceitando publicidade disso e também nem deixando passar para vocês nos comerciais. Volto a dizer, se em algum momento passar comercial de bet para vocês, quando vocês estão assistindo os vídeos do Transmissão do meu canal, é por erro do YouTube, porque não deveria passar porque eu marquei para não passar. Tendo dito isso, vamos voltar lá pra Samantha do passado, né? Que ela tava mais arrumadinha e tal. Eu espero muito que você que esteja me assistindo não tenha caído nesse rolê de bet. Eu espero muito que você que esteja me assistindo não tenha caído em nenhuma dessas redes que são redes totalmente articuladoras de ódio, de propagação de ódio, né? Dessas coisas que acontecem em redes sociais, que a sua vida em rede social esteja sendo minimamente saudável. Minimamente, porque eu não vou ser iludida e falar que seja saudável, porque não tem como, né? Não é saudável. É muito difícil você ter uma vida em rede social que seja saudável. Mas eu espero que esteja sendo o mais saudável possível. Eu espero que os influencers que você segue sejam influencers que sejam responsáveis, não sejam influencers que estão pisando em cima de você, que não sejam influencers que estão te tratando como lixo. Porque o que a Virginia faz é tratar os seus seguidores como lixo. Eu espero que você esteja tendo uma vida online minimamente ok. E se você não está tendo essa vida online minimamente ok, eu espero que você consiga sair dessa, que você consiga largar esses jogos malditos, que você consiga mudar os influencers que você segue. Eu espero muito que você consiga. Eu espero muito que você consiga. Eu espero muito que você se junte na luta pela criminalização de bet, pela luta pela regulamentação de redes sociais e também para que você cobre que haja também uma regulamentação em cima do mercado de influencers, em cima disso daqui que a gente faz na internet. Não dá pra gente ficar fazendo o nosso trabalho aqui sem regras. Trabalho precisa ser regulamentado, precisa ter regras. Influencer é trabalhador. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho. A gente não tem retorno financeiro em cima disso que a gente faz. Se a gente tem um retorno financeiro em cima disso que a gente faz, a gente tem que arcar com responsabilidades também em cima disso que a gente faz. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou de toda a discussão que eu trouxe pra vocês. E se você não tem o que comentar, coloca um emoji de dinheiro, né? Um emoji de dinheiro, porque it's all about the money. Então coloca aí um emoji de dinheiro. E também não se esquece de copiar esse link e sair distribuindo por aí. Até porque esse é um vídeo que provavelmente não vai performar bem aqui no canal. Então eu preciso muito que você que tenha gostado dissemine esse vídeo por aí. Dissemine mesmo, sabe? Dissemine mesmo. Porque eu tenho certeza que tudo que eu falei aqui é bastante importante. Então dissemina. E também não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o vídeo a ser disseminado dentro da própria plataforma do YouTube. E não se esqueça de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.